Nesse vídeo, o canal Sem Murmurar traz pra você um bate-papo com o pastor Marcos Feliciano no Eu Acredito Podcast. A gente pode pontuar aqui e separar em duas gerações, antes e depois do Feliciano. Eles falam isso por aí. Então, assim, nessa geração atual, não há uma escassez de referenciais, porque hoje a gente não tem mais um padrão de referencial. Antigamente a gente tinha um padrão de referencial. Hoje se mistura, ao mesmo tempo que nós, vou citar nomes, tem o Eliseu Rodrigues, aí ao mesmo tempo tem um que contrapõe, para outros tem o Leonardo Salles, aí de repente sai do Leonardo Salles, aí você vai e pega um Júlio Trovão, ou seja, vira uma confusão e já não tem um padrão específico de referencial. Talvez por isso não é que não, nós estamos tão bagunçados. Não, eu acho que a bagunça veio, não é por causa desses referenciais, porque o corpo, a beleza do corpo está nas diferenças, né? A beleza da mão está na diferença dos tamanhos dos dedos e a função de cada um deles. Se todos os 5 dedos fossem iguais, a gente ia parecer um ET, né? Então a beleza está nisso, um é pequeno, outro aparece mais, um tem uma função. Então cada um desses que você citou, eu respeito, acho bonita a forma como Deus usa, eles não são problema. O problema é a tecnologia, é o acesso à informação desenfreada, desencontrada, é a falta de alguém na igreja ensinar as pessoas, olha, você pode, cuidado, tem coisas que você não pode comer, porque se você comer você vai passar mal. Mas como é que você controla o ser humano que tem na mão dele o mundo? Quando eu digo que faltam intelectuais na nossa igreja, no pentecostalismo eu não minto, mas intelectuais que sejam cheios do Espírito Santo. Não é só o intelectual que tem a cultura bíblica e não crê nos dons. Eu quero um camarada cheio de Deus, que acredite em milagres, que fale em língua estranha, que opera, que entra no manto, mas que ele seja um erudito, para debater assuntos sérios, que deixaram de lado. Está aí a questão da barba. Eu falei ali no Gideon, eu acredito que teve gente, eu recebi acho que uns 50 mil e-mails e mensagens, mas falando, pastor, verdade, o senhor fez uma pergunta, eu fiz pro meu pastor quis brigar comigo. O senhor perguntou em que igreja Jesus congregaria hoje se ele estivesse aqui. Esse foi forte. Ué, ele ia chegar aqui de barba, de cabelo comprido, porque ele era um nazireu de Deus, e de vestido. Que igreja aceitaria Jesus hoje? Entende? É complicado. Mas olha só, uma coisa tão simples. Será que ninguém nunca tinha parado para fazer essa pergunta? Por quê? Lavagem cerebral feita, gado sendo enviado para o matadouro. Só faz o que eu falo, fique me ouvindo. Então hoje as pessoas não são mais assim. Desde que foi para a escola, e a escola nela, ela forma os pensadores. E hoje nós temos na nossa escola brasileira a doutrinação de esquerda. E a doutrinação de esquerda ela é extremamente liberal, ela é relativista. Né? E quando você cria o relativismo, você acaba com tudo. Porque se tudo é relativo, tudo é nada. Porque se você, calma aí, isso aqui é verde. Não, depende. Depende do quê? Depende se é um daltônico que está vendo ou se é a pessoa... Então, isso aqui é madeira, depende de quem tem a habilidade de tocar. Se for uma pessoa extremamente sensível, se for quem tem o osso de vidro. Então, quando cria essas doutrinas, elas vão se infiltrando dentro do ser humano e você não tem mais como tirar de dentro delas. Para curar as minhas filhas universitárias, foi um parto. Um parto. Para sentar com as minhas filhas e ir para embates assim severos, para tentar mostrar para elas que o que nós aprendemos não pode ser tirado, porque quando elas vão para a escola aprendem outro tipo de mundo. Começam a ter visões. Hoje o mundo jaz no maligno. Então a doutrina maligna está na televisão, está nisso aqui. Aí a pessoa vê na televisão, vocês não lembram, anos atrás, quando a primeira novela da Rede Globo que tentou colocar um casal, uma dupla lésbica, era uma novela chamada Torre de Babel. Né? Olha só, olha o nome da novela e olha onde eles vão colocar o primeiro casal lésbico da novela brasileira, Torre de Babel. Quando apareceu as duas moças, foi uma revolução tão grande no país, porque os católicos não aceitavam, tiveram que matar as duas personagens num shopping que explodiu, porque tiveram que tirar, ou a Globo ia perder a imagem. Eles não desistiram. Essa doutrinação entrou na mente da gente. Nossos filhos falam, pai, deixa. E agora tem uma doutrinação muito mais severa, pastor Marcos. A Globo, por exemplo, está apresentando uma novela que se intitula novela cristã ou evangélica, né? E nessa novela também tem esse tipo de conteúdo. Esses dias eu vi uma discussão, parece que um grande líder, o pastor Malafaia, fez até um vídeo, né? Num contraponto, acho que foi com a bispa Sônia, não foi? Que ela falou sobre a questão da homoafetividade. Então, relativizando tudo. Olha em que ponto nós estamos chegando. Né? Porque você começa a ver, começa a acostumar, daqui a pouco nada mais errado. Aceita. Né? O relativismo tomou conta realmente, conforme o senhor falou. Mas, pastor, como nós viveremos o equilíbrio? Certo que, antigamente, dentro dessa doutrina um pouco mais radical, ainda assim já tinha os mais liberais dentro da igreja. Todo o tempo teve. Falava de não cortar o cabelo para as irmãs e tinha irmãs que cortavam o cabelo. Falava de não usar brinco e tinha irmãs que usavam brinco. Então, todo tempo teve televisão. Alguém... televisão, sempre tinha alguém que tinha televisão. Liberando isso, não vai ser pior? Porque agora, por exemplo, nós temos as igrejas inclusivas, salientando que todas as igrejas são inclusivas, só que nós pregamos pela palavra para a mudança e a transformação. Só que a igreja inclusiva, elas pregam um pronome neutro. Tem igreja que na placa tá, aqui a palavra de Deus é para todos. Quem convence não é o pastor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não convencer a pessoa, não há mudança dentro dela. A pessoa pode ficar dentro da igreja de cabelo comprido, pode não manter relação com ninguém, mas ela é uma pessoa frustrada e machucada porque ela não foi convencida por quem deveria convencê-la. Eu sou assembleiano, sou pastor de uma igreja, fundei o nosso trabalho, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. Eu prego Bíblia. Eu não tenho tempo para ficar andando na rua para saber se a pessoa está andando de mão dada ou não. Porque eu venho de uma igreja na mesma cidade que o meu pastor, ele saía andando pela cidade, vendo os casalzinhos de jovem, para na terça-feira falar, eu estava de mão dada, excluído. Aí os irmãos vão falar, naquela época tinha doutrina. Isso não é doutrina. Isso é terrorismo. Então, a palavra tem que ser pregada, mas tem que ser pregada dentro da unção. Vou dar um exemplo prático na minha igreja. Eu estava pregando, acho que agora 2 meses atrás, e falei sobre essa questão sexual, porque ninguém quer tocar nesse assunto. A pureza sexual deixou de existir na igreja. O pastor pode falar o que quiser, não feche os olhos para isso. O casalzinho está namorando, não vão levar um relacionamento puro.
no mundo, não os deixa fazer isso mais. O que é ensinado nas escolas, o que é ensinado, o que eles veem no celular, não se faça de rogado, estão lá sim, estão transando, estão fazendo as coisas. E como agir? Adianta você ser severo, não vou excluir, adianta. O que o senhor tem que fazer? Pedir a graça de Deus e pregar uma mensagem que toque o coração deles. Eu preguei uma mensagem na Santa Ceia, fui incisivo. Eu falei assim, você pode esconder de mim, pode esconder do seu pai, mas você não esconde de Deus. E eu mostrei a verdade, falei, você está sendo hipócrita com si mesmo. Depois que eu terminei o culto, bateu na porta da minha casa um casal, no século XXI, uma moça bonita. Pastor, eu não quero mais levar a vida que eu estou levando. O senhor tem como conversar com meu namorado? Porque eu estou disposta a largar dele para levar uma vida como a que o senhor falou. Eu falei, mas você chegou a essa conclusão como fosse o Espírito Santo me tocou quando o senhor pregava. É isso que falta. Não é o pastor ficar policiando, não é a irmã de oração ficar olhando. Falta Bíblia e graça. Se for só Bíblia, você ingessa o povo. Se for só graça, é o fanatismo. Mas se a pregação vier carregada de Deus, o coração da pessoa muda. A palavra por si só confronta e é o Espírito Santo quem convence. E ela, só ela liberta. E só ela liberta.